Recentemente, essa pergunta chegou na minha caixinha de perguntas no Instagram. Se você não me segue lá, tá aqui em cima, @GabrielBolico. Mas, sem mais delongas, estava perguntando se já aconteceu algum milagre na minha empresa, na minha história. E eu fiquei pensando numa coisa que, na minha opinião, sim, aconteceu um milagre. Tanto que eu vou trazer para você nesse vídeo o que aconteceu. Mas, de fato, qual foi essa história? Qual foi esse milagre? Vou explicar a partir de agora. Bom, eu comecei de maneira informal. Eu não tive CNPJ por mais de um ano e eu comprava por um bom tempo no mercado cinza. E nessa parte dos eletrônicos, o mercado cinza, por muito tempo, ele foi muito mais forte, muito mais competitivo. Eu nasci no mundo dos videogames. Então eu fiquei um ano sem CNPJ, vendendo ali aos pouquinhos, crescendo, evoluindo, lá de 2009 para 2010, até que eu abri o meu CNPJ. Quando eu comecei, no nicho em questão, que era o nicho dos videogames, não tinha mercado nacional, não tinha jogo legendado, não tinha jogo dublado, muito menos produção nacional de jogos ou consoles. Não existia isso. Mas ao longo do tempo, isso foi nascendo, foi acontecendo. Então eu vivi a crescente do mercado nacional. Eu vi o primeiro jogo ser legendado, o primeiro jogo ser dublado, ser fabricado no Brasil. Depois chegaram os consoles oficialmente aqui no Brasil, com o Xbox 360 sendo fabricado aqui, mais ou menos ali 2011 talvez, não lembro exatamente o ano, mas começou sendo fabricado oficialmente aqui no Brasil. E à medida que eu abri a minha empresa, eu comecei a comprar com o mercado nacional, só que algumas coisas eram muito mais caras aqui e eu comprava eventualmente uma coisa ou outra no mercado cinza. Não vou fazer juízo de valor aqui, essa é a realidade dos fatos. Acabou acontecendo, não tô falando que é certo também, mas ali eu tava sobrevivendo. Existia um rei no Brasil, ou melhor, uma rainha chamada Santa Ifigênia. Cara, Santa Ifigênia é um lugar assim que tinha os preços mais baratos do Brasil e era muito alimentado ali pelo mercado cinza. Vou te dar um exemplo. O PlayStation 4, quando foi lançado no Brasil, virou até piada. Era R$4.000. PlayStation 4. Na Santa Ifigênia, era R$1.400 o preço de venda. Era absurdo. E só quem vendia o Play 4 nacional eram os grandes do varejo e nem vendiam tanto assim, pra falar a verdade. Era dominado pelo mercado cinza e principalmente ali pela Santa Ifigênia. Quem vende eletrônicos sabe do que eu estou falando. Muito bem, fui acompanhando a crescente dos videogames na minha empresa do mercado nacional, comprando do mercado nacional acessórios, controles, jogos, e a gente arrebentava na venda dos jogos, estava crescendo legal. Porém, consoles eu comprava eventualmente ali do mercado cinza. Não era o nosso forte, mas eu tinha esse estoque. E um tempo depois, mais ou menos ali 2014, 2015, o que aconteceu? O preço do Play 4 melhorou, mas o custo dele ainda era R$2.000 no mercado nacional, sendo que a Santa Ifigênia vendia esse aparelho por R$1.400, ou seja, era impossível da gente ser competitivo, mas era o que acontecia. Então, quando eu eventualmente fazia uma venda, olha só o que eu realizava, e não é certo isso, era uma questão assim, na época eu enxergava como sobrevivência. Eu vendia e eu fazia uma postagem nos Correios, como pessoa física. E por que isso? Porque se o aparelho parasse numa fiscalização, ia chegar uma carta para mim, e essa carta é da Receita Federal, que falaria assim, ó, ou você comprova da onde veio esse aparelho, porque ele não tem nota fiscal, ou ele vai para leilão. Sabe esses leilões aí da Receita Federal? Muita coisa é proveniente dos Correios, que simplesmente não fazem a comprovação e o item vai para leilão. Pois bem, eu fazia exatamente isso. Postava ali como pessoa física, sendo que eu já tinha uma operação com umas 10, 15 pessoas que enviava centenas, milhares de pedidos todos os dias, mas o console, por um medo, eu optava por fazer isso. E na época eu tinha um Golf. Eu tinha acabado de comprar um Golf lá em 2014, mais ou menos, um carrão, que saudade desse carro. Era um carro incrível. E eu lembro que, eventualmente, eu ia lá, colocava um console no porta-mala para fazer essa postagem, um ou dois. Eu saía da empresa numa cidade e eu morava em outra. E no caminho eu passava numa agência dos Correios. E eu me sentia mal com isso e minha esposa sempre me falava o seguinte, poxa, não gosto disso, me deixa mal e etc. E eu respondia pra ela, eu também não gosto. Eu não me sinto bem, só que, amor, como que uma loja que vende videogames não vai vender videogames? Eu faço isso por uma questão de sobrevivência, pra gente ser competitivo. E assim foi indo, que eventualmente passava nos Correios, eu postava, e ela sempre reclamava comigo, e eu sempre concordava, mas colocava ali a minha justificativa, putz, eu preciso fazer isso, me desculpa, mas simplesmente as coisas são assim. Enfim, o tempo foi passando, até que chegou um dia, alguns meses depois, que eu fui colocar o videogame no carro, pra passar e fazer essa postagem, e ela falou a mesma coisa. Já falou o que eu tava esperando que ela ia falar, e eu respondi a mesma coisa. Eu falei, amor, desculpa, mas eu preciso fazer isso, uma questão de sobrevivência e etc. E, chegando nos Correios, eu peguei e falei pra ela, quer saber? Chega, eu não vou fazer mais isso. Cansei, vai ser a última vez. Simplesmente não queria mais fazer aquilo.
aquilo. E naquele momento era insano para uma loja de videogames decidir não vender mais videogames. Era loucura total, porque eu simplesmente falei, vou dar um jeito, vou achar um outro caminho, não sei, mas eu vou parar de vender esses videogames. Afinal de contas, é um risco muito grande, é um problema que pode ficar gigantesco para mim. Eu já tinha perdido um console ou outro nos correios, tanto que eu falei assim, não quero mais isso para mim, vou dar o meu jeito aqui. E a partir dali, eu comecei a focar mais em itens nacionais e também eu abri um site de compra e venda de jogos usados e consoles usados também, aonde eu coloquei energia e criei uma estratégia aonde eu avaliava uma coleção como um todo. Um exemplo, uma pessoa queria vender o Xbox 360 com uns 15 jogos juntos. Eu colocava mais ou menos uns R$2.000 em crédito, avaliava item a item, ou oferecia R$1.000 no dinheiro. 90% dessas pessoas escolhiam o crédito e pagavam só a diferença no console nacional. Pois é, eu comecei a comprar poucos consoles nacionais, onde eu vendia no preço de ponta, que era R$2.400 mais ou menos. Ou seja, o custo era uns R$2.000 e ainda na época eu pagava substituição tributária. Então, o custo real para mim era tipo R$2.200 mais ou menos. Olha como fica difícil a vida do empreendedor no Brasil para ele ser competitivo. Mas enfim, esse era o custo e eu dava ali R$2.000 de crédito para esse cliente que pagava só uma diferença. E eu comecei a vender alguns consoles nacionais e cada vez mais fui vendendo. Só que aquela coleção que eu comprava usada, dos 15 jogos mais o console, vendendo de maneira fracionada, eu vendia por R$4.000. Eu quase que dobrava o valor de venda. E isso foi me ajudando a comprar cada vez mais consoles nacionais e a continuar o trabalho sério que a gente fazia já com jogos, acessórios e controles. Em algumas pré-vendas a gente vendia 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 peças antes do lançamento, ou seja, um jogo era anunciado, a gente vendia e quando chegava o lançamento a gente pegava e fazia a postagem de até 4.000 peças. E aos poucos cada vez mais vendendo os consoles nacionais. E aos poucos isso foi crescendo cada vez mais, até que chegou 2019 e a PlayStation entrou em contato comigo e falou assim, Gabriel, você está fazendo um ótimo trabalho e a partir de hoje você não compra mais com a distribuição, você vai comprar diretamente com a gente. O que acontece? Nesse mercado é PlayStation, distribuidora e todas as outras lojas. As lojas compram com a distribuidora e a distribuidora recebe da PlayStation. A gente ia pular a distribuidora. Então, olha só que maluquice. A gente chamou atenção por conta do nosso trabalho, nosso resultado aqui no mercado nacional. Fiquei muito feliz com isso. Falei, poxa, a gente vai ter alguns jogos, alguns lançamentos com uma capa diferente. Era basicamente esse o benefício da época, que você comprando em pré-venda, você tinha um jogo que tinha uma capa diferente no lançamento. Já fiquei mega feliz com isso. Só que 2 meses depois, a PlayStation fez um anúncio global falando que o PlayStation 5 seria lançado nesse mesmo ano. E mais 2 meses depois, um outro aviso que simplesmente nenhuma loja no mundo venderia o Play fisicamente, só online. Detalhe, tinham 7 lojas no Brasil que vendiam o PlayStation 5 oficialmente no lançamento. E nós éramos uma delas. E o mundo, ele tava do jeito que tava e era 2020. Simplesmente o pessoal em casa, de lockdown e etc. E comprando muito no online, comprando muitos jogos, muitos videogames. E simplesmente o PlayStation 5 era o item mais buscado do mundo. A gente vendia 800 PlayStation 5 por minuto em abertura de lote. Foi 1 ano e meio, 17 lotes vendendo centenas, milhares de peças, quase que na abertura de cada pré-venda. Então a gente cresceu muito demais. Depois veio o Xbox, veio a Nintendo e foi simplesmente algo surreal. E eu olhando para trás fiquei pensando, cara, eu tomei uma decisão que seria maluquice para qualquer empreendedor que vende videogames. Parar de vender videogames porque era um mercado cinza ali e a empresa estava crescendo, era muito risco para mim naquele momento e eu queria que o meu negócio seguisse em frente, mesmo com os desafios e aquele pensamento de sobrevivência. Eu acabei tomando essa decisão e fazendo isso e simplesmente confiei, poxa, as coisas vão se encaixar. E logo depois aconteceu tudo o que aconteceu com o mundo, aonde o mercado cinza perdeu força, ele não consegue abastecer mais a Santa Efigênia. Hoje quem abastece a Santa Efigênia é o próprio mercado nacional, ainda mais com os movimentos de mercado, de mundo, de dólar, e a gente simplesmente arrebentou. E olhando para trás, tipo 2015, 2016, vendo o que aconteceria tantos anos depois, era inimaginável você pensar que ia acontecer o que aconteceu, tanto de ser um produto tão escasso, as pessoas compravam com a gente para revender pelo dobro e revendia. Foi uma loucura. Hoje é um produto normal como qualquer outro, um commodity, mas naquele momento era um item extremamente buscado e estava ali com a gente. E é difícil explicar essa história. Quem trabalha
trabalha nesse nicho, quem é da parte de eletrônicos e conhece um pouco mais das nuances de mercado, vai entender um pouco mais. Só que simplesmente foi um destino inimaginável quando tudo aquilo aconteceu. E eu vejo isso como um milagre na minha história, na minha vida. Às vezes as pessoas pensam que o milagre é simplesmente uma coisa que cai do céu, que vem numa maleta com o teu nome escrito, sem maiores explicações, algo extremamente mágico ou sobrenatural, mas não necessariamente as coisas são assim. Eu vejo que vários milagres, vários pequenos milagres, coisas inimagináveis em um certo momento acabam acontecendo e às vezes a gente nem percebe, mas na minha vida, entendendo tudo o que aconteceu, eu vejo que isso foi um grande milagre. A gente basicamente pulou de 25 milhões para 70 milhões em faturamento, vendendo muito, crescendo bastante, e isso chamou muita atenção do mercado nesse processo. O negócio como um todo cresceu bastante, foi um grande marco e é extremamente difícil de acontecer e acabou acontecendo. Eu vejo como um grande milagre. Então, isso transformou totalmente a minha vida. A gente já estava muito bem, já estava crescendo bastante. E depois as parcerias oficiais, elas colocaram a gente em um novo patamar. Por isso que eu sempre digo que chega um momento do teu negócio que você só vai conseguir crescer pra valer quando você firmar e criar boas parcerias. Sem grandes parcerias, você não vai conseguir evoluir o tanto que você precisa. Às vezes você tem que trabalhar muito para crescer tipo 1%, sendo que o que vai te fazer ter um ganho muito grande são boas parcerias. Então, esse foi um milagre que aconteceu na minha vida, que eu estava fazendo algo que não era certo, que não era legal, postava um produto que eu não tinha nota fiscal, tô sendo bem claro aqui, e a minha esposa falava comigo, e eu vejo que foi, talvez, para alguns, intuição, sorte ou o Espírito Santo, que tava ali, ó, cara, não faz isso, não é legal e tal, tem algo para você melhor no futuro, tem algo guardado para você, confia, simplesmente faz aí o que você tem que fazer, faz o certo, que as coisas vão se encaixar, e simplesmente aconteceu. E a moral dessa história é a seguinte: às vezes você vai ter que fazer algo que é impensável, inimaginável, você vai ter que se reinventar. Essa é a moral número 1. E a moral número 2 é: escutem suas esposas. Elas são excelentes conselheiras.